Olá, meu querido irmão, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia. Nós estamos no 4º dia do nosso projeto e nós cremos que Deus já tem feito, mas Deus tem coisas maiores para fazer no nosso meio. Existe muito favor e graça e presença para se manifestar na sua casa. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de vigília. Vai ser algo muito poderoso aqui no prédio do centro. Eu acredito que a presença de Deus vai ser algo muito forte, muito real no nosso meio. Porque você sabe, que só quando nós oramos juntos já há poder, quanto mais quando nós oramos juntos, focados no mesmo propósito. Não falte, acredito que a sala vai ficar apertada, mas a glória de Deus vai se manifestar no nosso meio. Amém. Aleluia. Nós estamos no nosso 4º dia. Ontem nós falamos sobre abrir o nosso coração e a nossa casa para o Senhor poder entrar e fazer. Hoje eu quero falar algo para você, que existe favor até quando nós pensamos que é o fim. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 6, então se dispôs ela, Noemi, com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Você sabe, a história do livro de Ruth é uma história cinematográfica. É uma história de uma família que sai da terra de Belém em direção à terra de Moabe, buscando uma vida melhor. Mas infelizmente nessa cidade algo trágico acontece. E então Noemi perde o seu marido, perde os seus 2 filhos, e então se vê apenas junto com as suas noras e decide voltar a Belém, sua terra natal. Você sabe, a vida de muitas pessoas passa por isso. Tem gente que ele está simplesmente sempre buscando ter uma vida melhor, mas coisas ruins acontecem. Tragédias na família, problemas no casamento, problemas com os filhos. Você sabe, nós não estamos no controle, às vezes, de certas situações. Coisas ruins, às vezes, acontecem conosco. Coisas que, às vezes, não são explicáveis acontecem na nossa casa. Coisas que nós não queremos e, muitas vezes, coisas que nós não permitimos acontecem conosco. Pastor, então, o que nós fazemos? Nós cremos que nesse momento Deus manifesta o seu favor e a sua graça. Eu quero dizer para você, talvez você não tenha o controle de todas as coisas da sua vida, mas você tem um Deus que está no controle da sua vida e Ele vai mudar a sua sorte. Essa é a história de Noemi e de Ruth. Noemi ficou então apenas com as suas 2 noras após a morte dos seus filhos e ela decide voltar a Belém. Então Ruth, órfã, volta para sua família e Ruth decide acompanhar Noemi. E aquela frase que é muito usada nos casamentos, né? Ruth diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Ruth acompanha Noemi. Ela não estava ciente do que estava acontecendo, mas naquele momento Deus estava mudando a sua história. Lembre-se que Ruth era moabita. Ela não era do povo de Deus. Ela não era do povo que tinha uma aliança com Deus. Você sabe, não existe limite para a manifestação da graça de Deus. Se você crê que Deus pode mudar a sua vida, se você crê que Deus pode fazer algo na sua história, se você crê que Deus pode te abençoar, não existe limites para o poder e para a graça de Deus. Então, quando eles chegam de volta à sua terra natal, Ruth vai trabalhar nos campos e ela conhece um homem chamado Boaz, o dono da terra. Noemi, na sua grande sabedoria, percebe que aquele homem poderia ser o resgatador, alguém que poderia casar com ela e dar continuidade ali, né, à sua vida. E pela sabedoria de Noemi, ela gera uma estratégia para que os 2 se casem, os 2 fiquem juntos. E então ali no final da história, Ruth se casa com Boaz. Boaz resgata Ruth. E então eles casam, eles têm filhos e agora não é apenas um filho qualquer. Ela vai ter um filho que vai gerar outro filho, que então vai estar descendência do rei Davi. Ruth vai ser mãe de Obed. Obed vai ser pai de Jessé. Jessé vai ser pai de Davi. Aquela mulher que estava viúva, desamparada e com um fim trágico na sua vida. Agora ela se torna parte da genealogia do Messias. Ela se torna alguém que entra para a genealogia do rei dos reis, daquele que a genealogia não tem fim. E agora ela vai entrar na descendência. Ela nem podia, porque ela nem era do povo de Deus. Mas como eu disse para você, não há limites para a graça e para o favor do Senhor. E Noemi
Noemi, a Bíblia diz que ela chegou amargurada de volta na sua terra. Mas lá em Ruth 4,15, diz assim: Ele, o Senhor, será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. O fim, o começo da história de Noemi é que ela ficou viúva e perdeu seus filhos. O final agora é que o Senhor o abençoou com um neto, e esse neto vai ser da descendência do rei de Israel, e ela é consolada na sua velhice. Eu quero dizer algumas coisas para você nesse dia. A primeira delas, permita-se crer no favor. Permita-se crer que Deus pode mudar a sua situação, independente de qual ela seja. Talvez você já está na velhice, talvez você teve dias frustrantes, talvez você é amargurado com a sua vida e com o que você já passou. Mas acredite que ainda na sua velhice, Deus pode te dar uma alegria que vai restaurar a tudo aquilo que você já viveu. Talvez você foi frustrado, você está assistindo esse vídeo, você é viúvo, você é separado, e você foi frustrado no seu casamento, frustrado na sua história. Você sabe, Deus pode restaurar a sua alegria e te dar um fim totalmente diferente. Talvez você está vivendo um momento da sua vida que você não tem mais esperança do que vai acontecer. Mas o Senhor restaura todas as coisas. Essa história nos mostra que Noemi apenas teve a sabedoria de ser um instrumento de Deus ali para sua nora. Eu quero dizer, Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão ser instrumentos dele para poder te conduzir ao propósito. E talvez você também vai ser esse instrumento na vida de outras pessoas. Você vai perceber o alinhamento de Deus, mas tenha a expectativa de que o Senhor pode restaurar. Não existe casamento que o Senhor não possa restaurar. Não existe história que o Senhor não possa mudar. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Esse é o nosso coração. Eu te dou um conselho. Creia no favor. Ore. Faça uma relação de coisas impossíveis na sua vida. E ore por elas. Ore crendo na bondade, na graça e no favor de Deus. Às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que nós imaginamos. Mas acredite, o Senhor vai estar naquele lugar e Ele vai manifestar a sua graça. Amém? Quero te dar um conselho também da parte de Deus. Ande com pessoas que são instrumentos do Senhor. Ande com pessoas que têm a sabedoria do alto. Ouça essas pessoas. Nós estamos falando esses dias da nossa casa. Ande com casais que têm experiência de casamento, que têm anos. Eu sei que muitas vezes você quer andar apenas com casais, né, do seu mesmo nível, da sua mesma, que você tem ali o seu vínculo, mas observe a história de homens e mulheres de Deus, de famílias que são abençoadas. Ande com eles. Eu lembro, para encerrar, quando eu vim aqui para o centro ser pastor, eu pastoreava jovens, então eu já era casado, mas tinha aquela experiência. E eu vim para uma rede onde tem irmãos com casamentos de 10, 15, 20 ou mais anos de casado. E eu me recordo que aquilo foi tão precioso, porque eu aprendi que tem certas coisas que parece que não vão mudar nunca, independente do casamento. Mas eu aprendi a observar que é possível ter uma família feliz, andando com pessoas que têm famílias felizes. Eu aprendi que é possível Deus fazer. Eu aprendi vendo na vida desses irmãos aquilo que eles erraram, aquilo que eles acertaram, aquilo que eles se arrependiam e aquilo que eles, né, queriam fazer. E você sabe que eu tenho aprendido? Eu quero dizer isso para você. Muitas vezes, nas coisas na vida, elas não são criadas, elas são copiadas. Elas são pegadas ali. Você vê uma pessoa fazendo, você vai copiar aquilo, você vai seguir aquele caminho. Eu quero te dar essa palavra de Deus. Talvez você está passando tantas dificuldades que, se você andasse com pessoas mais maduras, isso poderia resolver. Você poderia aprender no convívio, na comunhão dessas pessoas. Eu não estou falando sentar para pegar dicas, não. Estou falando de você conviver e poder ver o caminho daqueles que já trilharam. Amém? Essa é uma palavra de Deus para você, especial. Mas o que eu quero dizer hoje é que mesmo quando você pensa que está no fim, mesmo quando sua história está uma tragédia, Deus pode restaurar todas as coisas. Creia no favor e na graça de Deus. Amém? Vou orar por você nesse momento. Pai, eu quero orar pela vida do meu irmão, da minha irmã hoje. Eu quero profetizar, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de favor.
Meu Deus, independente do que ele esteja vivendo, ele vai experimentar de favor na sua casa e na sua vida. Às vezes ele não vê uma saída. Às vezes ele acha que aquilo que ele está vivendo é muito maior do que ele possa suportar. Mas eu oro para que a tristeza dele se converta em alegria. E para que a história dele se converta em um final feliz. E ele experimente do Senhor, da bondade, do favor e da tua graça. Amém. Quero deixar isso com você nesse dia. Que Deus te abençoe. Lembre-se, vigília hoje. A tarefa do dia é, venha para a vigília. Muito simples hoje. Deus vai falar com você. Deus vai te enriquecer com a presença e a glória dele. Amém. Deus abençoe. Não se esqueça de inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas e ser um instrumento de Deus. Talvez uma palavra, um trecho, algo que eu falei aqui pode abençoar a vida de alguém. Que o Senhor continue te usando, abençoando. Nós estamos juntos até o final desses 21 dias. Fique com Deus, na paz do Senhor.